10h35, 19,1 é a temperatura, programa Troca de Ideias. Agora vamos conversar com o novo presidente da Associação de Municípios do Alto Taquariamate e também prefeito de Ilópolis, Edemar Rovadowski, sobre projetos frente à entidade, também as situações dos municípios da região alta atingidos pelas enchentes e que também sofrem as consequências de tudo isso que a nossa região vem passando. Bom dia, tudo bem, prefeito? Prefeito, nos ouve? Bom dia, tudo bem? Agora sim, chegando bem, prefeito. Tudo certo por aí? Tudo certo? Como é que tá? Tudo bem. Olha, aqui melhorando, né? Porque a água baixando, o Rio Taquari ainda em cota de alerta, mas as ruas já sendo limpas pela prefeitura, aqui em Lajeado, assim como nos outros municípios, algumas famílias já voltando para casa, mas de novo um susto, né, por conta de uma nova enchente. Situação que não é vivida aí pela parte mais alta, né, especialmente o município de Ilópolis, mas eu sei que de alguma forma também foi afetado, especialmente lá em maio, né? Vamos começar falando sobre a situação da sua cidade, para depois ampliarmos aí para Amate, para a região alta do Vale do Taquari. O que dá para falar a respeito de Ilópolis e os efeitos de tudo isso que a gente tem vivido nos últimos dias? Com certeza, acho que, como você falou, né, Ilópolis talvez não tem problema de alagamentos, né? A gente fez vários investimentos na cidade, que, por incrível que pareça, Ilópolis também alagava no centro da cidade. Então, a gente investiu mais de 4 milhões no centro da cidade, no outro mandato ainda, e conseguiu resolver um problema muito sério que existia, né, no nosso município. E precisa investir ainda uns 3 milhões, eu diria, para resolver 100% do nosso problema do município na cidade. Mas com essa enchente que aconteceu agora em maio, afetou muito o nosso interior, né? Foram mais de 20 pontes e pontilhões que foram levados. E até o momento a gente conseguiu dar uma passagem para as pessoas, mas as pontes e pontilhões ainda não foram refeitos, né? Então a gente está encaminhando através da Defesa Civil, né, para a União, Estado, enfim. A gente conseguiu aprovar para 7 pontes, então as cabeceiras delas, então a gente vai reaproveitar as pontes, vai fazer as cabeceiras novas e vai colocá-las de volta no mesmo local, né? Então essas pontes elas estão é uma estrutura boa, né? Ela só foi levada pela água, caiu no chão, mas dá para aproveitar elas. Então é uma maneira mais rápida e também que gasta um valor menor, né? Para o município e para a União também através desses recursos que vem da Defesa Civil. Mas o problema maior nosso é esse, né? Deslizamento de terra, então teve todo o interior. Então a gente trabalhou quase 30 dias com escavadeiras hidráulicas, né? Para conseguir destrancar essas estradas, né? E dar acesso para as pessoas. Bastante atolador, que a gente teve que levar muito material nesses atolador, mas ainda a gente está com as estradas vamos dizer assim, em péssimas condições, né? As pessoas conseguem passar, mas as estradas estão ruins, né? Porque a gente não consegue arrumar elas por conta do tempo, né? Agora voltou a chover de novo, então a gente só consegue dar passagem para esses moradores, enfim, né? Mas não com uma estrada boa que nem a gente tinha. Então a dificuldade maior nossa é essa, né? Realmente o interior nosso. Sem contar que dentro das propriedades a gente fazia trabalho de máquinas com nossos produtores, e nesse momento a gente não está mais atendendo porque a gente está tentando recuperar as estradas públicas. Então há uma demanda muito grande por parte dos produtores, como o nosso município é baseado em erva mate, então os produtores têm bastante estradas nas suas lavouras para escoar sua produção. E essas estradas também foram danificadas. Então há essa demanda muito grande, mas no momento a gente nem está conseguindo atender os produtores, porque não tem, a gente tem que tentar, pelo menos, conseguir dar a estrada pública em boas condições para os nossos produtores. Prefeito, só para recapitular um pouquinho a questão das pontes ou pontilhões, quantos foram no total e qual o valor necessário para a recuperação de todos? Foram 21 pontes e pontilhões que foram levados. Como os pontilhões, as pontes, nós vamos recuperar
a maior parte delas, a gente encaminhou só as cabeceiras, R$320 mil. E esses R$320 mil a gente já conseguiu aprovar na União. Agora, nessa semana, os engenheiros estão finalizando as 2 pontes que a gente tem que refazer elas. E ainda eu também não sei dizer o valor exato, porque eles estão fazendo os orçamentos, sabe? É bem burocrático essa parte. Então, eu acredito que essas 2 pontes vai precisar uns R$400 mil. Estou chutando assim, né? Se não for um valor até maior. E os pontilhões também a gente não tem um valor exato ainda, porque eles estão finalizando também essa parte. Mas os pontilhões, eu acredito que mais uns R$500 mil para fazer eles de volta, né? E fora as estradas, recuperar as estradas, que precisa talvez mais uns 500 mil, no mínimo, né? Para recuperar elas com brita, enfim, tudo isso, né? Então, é um valor alto para o município, né? Graças a Deus a gente conseguiu já aprovar parte dele, e agora a gente vai tentar aprovar a outra parte que está faltando. O total, então, seria, o senhor falou no início, 3 ou 4 milhões, isso? É, por aí. E o que representa isso dentro do orçamento do município para 2024, por exemplo, prefeito? Eu não entendi a pergunta. O que representa isso, esse valor dentro do orçamento previsto para o município de Ilópolis em 2024? Representa em torno de uns 10% ou mais, né? Acredito eu. Porque é um valor bastante significativo, né? Então, não tem como o município bancar sozinho, né? Se não for através de uma ajuda do governo estadual e federal, né? A não ser que botem no orçamento para vários anos, né? Que nem a gente fez com as galerias na cidade, né? Então, é um projeto que a gente não pode fazer de um ano para o outro, entende? A não ser que a gente faça um financiamento para repor se for por conta própria do município, né? E foram essas galerias, até gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor como foram feitas essas galerias que acabaram ajudando a cidade a não ter mais esses alagamentos. Pois é, essas galerias, o município de Ilópolis sofria, cada chuva que dava, não precisava ser muita chuva, alagava o centro da cidade. Então, a gente contratou um projetista, né, um senhor aposentado da Corsan, que fazia só esses projetos, né, para a Corsan, essa expertise, né, de tamanho de galeria para tamanho de cidade, enfim. E ele fez esse projeto para nós, e a gente, na época, botou recursos próprios e financiou parte dele para fazer essa obra. A gente fez numa hora certa, foi em épocas de seca, né, a gente fez essa obra, e agora está sendo testada, na verdade, e funciona. Mas isso que me deixa um pouco triste, na verdade, porque a gente, na época, tentou buscar recurso estadual e federal para ajudar, auxiliar nessa construção dessa galeria. E, na verdade, não existe recurso para isso, né? Dificilmente a gente consegue recurso para, vamos dizer assim, para evitar alagamentos, né? Que seria o nosso caso aqui. Então, vem recursos agora para remediar o que estava feito, né? Entende? O que eu estou colocando? Sim, sim. Então, isso ajuda muito. Como eu falei, a gente investiu mais de 4 milhões, e Lopes teria que investir mais uns 3 milhões para ficar 100%, porque teve uma noite que alagou. Aquela noite, no sábado, acho que foi, que choveu bastante, ainda assim mesmo alagou um pouco o nosso centro da cidade. Mas foi o único dia, né? Senão, teria alagado no mínimo umas 30 vezes, acredito eu, nesse ano, por conta dos outros anos, né? Então, isso funciona e muito, né? Esse tipo de investimento. E vale a pena, né? Porque isso é um transtorno menos para o município, as pessoas que eram afetadas se sentem mais seguras de investir no local, enfim, é um monte de benefício, né? Só que é valores altos, né? A gente investiu um monte de recursos próprios, vamos dizer assim, no município, mas mesmo assim vale a pena, né? Em relação à região alta, como é que está sendo assumir a presidência da MAT? O senhor que era vice-presidente, o Thiago Miquelon que vai concorrer à reeleição no município de Vespasiano Correia, o senhor já está no segundo mandato, então por essa condição não pode concorrer e aí consegue assumir uma presidência de uma entidade que tem sido muito importante, né? Nós temos a ANVAT, temos a AMAT, que trata dos municípios da região alta, que também têm sido bastante afetados pelas enchentes. O senhor acaba de falar da situação de Ilópolis e tem municípios em situações ainda muito piores, né? Com casas sendo derrubadas, com pessoas morrendo, com essa incerteza em relação às previsões que a gente viu
de segunda para terça-feira, por exemplo, o caos instaurado mais uma vez não se confirmou, que bom por um lado, mas por outro lado não se tem muita confiança nessa questão das projeções, das previsões. Ontem o prefeito de Encantado até nos falava que está querendo organizar algo próprio do município, talvez com parceria de outros municípios, para ter essa fiscalização, até em córregos, arroios também, para monitorar e saber o comportamento do rio. O que a MAT tem feito, o que o senhor tem feito já desde que assumiu e alguns projetos à frente, especialmente dessa pauta que é uma das principais, na verdade a principal, né, aqui da nossa região como um todo? Pois é, quando se criou a MAT, era em função de buscar recursos, batalhar em conjunto com os municípios da região, né? A Estrada de Pão e Vinho era uma prioridade nossa, a 332, né? Para incluir ela no pedágio, e bastante forte no turismo, né? As estradas de Guaporé, Antagorda, enfim, essas ligações mais importantes para os nossos municípios era uma prioridade da MAT, que hoje, na verdade, a prioridade nossa ficou em função das chuvas, né? Então, tirou todo o nosso foco, né? É uma coisa que ninguém previa isso, né? A gente, como associação também ficou, vamos dizer assim, a gente ficou muito abalado, né? E agora a prioridade mesmo é isso. Talvez seja essa a nossa prioridade agora, o que a gente vai fazer para amenizar, pelo menos, esses alagamentos, principalmente a parte baixa. Eu vejo uma preocupação muito grande, porque ontem mesmo, quando o governador, falou novamente, né, que poderia acontecer esses alagamentos de novo, a gente fica preocupado, porque imagina essas pessoas que têm que sair de casa de novo, ou já tem imóveis dentro e estraga tudo de novo. Então, isso a gente vai ter que pensar assim em conjunto, como a MAT também, junto com o governo do estado, junto com o governo federal, o que a gente vai fazer da agora para frente, né? Porque parece que se tornou uma rotina agora, não vai ser coisas de 80 anos, né? Como aconteceu em 41 e agora aconteceu, né? Parece que vai ser com mais frequência isso. Então, a gente fica meio que desarmado nessa situação, eu vejo, né? O que a gente vai fazer para resolver esse problema, né? Porque é um problema climático e a gente não tem muita certeza o que está provocando isso também. Uns dizem que é aquecimento global, outros já dizem que não, a gente não tem uma definição certa o que o clima mudou tanto, né? E realmente o clima mudou, né? E mudou para pior, né? Então isso é uma preocupação, sim. Agora, como a MAT, certamente agora o nosso foco é esse, né? O que a gente vai trabalhar o máximo, né, para conseguir recursos para repor boa parte do que foi perdido, né, em conjunto, né? E o que era meta lá atrás não se tornou mais meta, essa é a grande verdade. Então, por enquanto, não tem como ter algum outro tipo de foco ou alguma outra demanda. Por enquanto, fica sendo realmente as questões ligadas à enchente, as consequências dela. Com certeza, que nem eu falei, né? A gente tinha a Estrada Pão e Vinho, a questão de segurança também, a gente já tinha feito várias reuniões com o pessoal do estado para trazer mais policiais para a nossa região, né? Enfim, por conta do turismo, né? Só que agora tudo isso ficou em segundo plano, o terceiro, né? Me entende? Porque todos os municípios estão com o foco das enchentes, né? Inclusive Ilópolis, né? Hoje o nosso foco maior é colocar as pontes de volta, fazer os pontilhões de novo, para fazer o que já tinha no nosso município, que tinha pontes que elas têm mais de 50 anos e foram levadas. Então, imagina, os outros municípios devem estar na mesma situação, com certeza, ou até municípios pior que o nosso, pegar a região baixa, Encantado, Arroio do Meio, Lajeado, né? Estrela, todos esses municípios onde passa o rio ali, se tornou muito pior que nós ainda, né? Então, o nosso foco agora certamente é isso, é batalhar para repor o que a gente tinha, infelizmente, né? E torcer para que não dê mais esses eventos, mas certamente a gente vai ter que ter os pés no chão também e se prevenir para esses eventos. O que a gente vai fazer para amenizar, por exemplo, essas enxurradas, enfim, cada município vai ter que ter a expertise também, com certeza, porque cada município tem o seu problema.
como Ilópolis tinha o dele, né, de alagar a cidade, a gente já resolveu boa parte dele. Outros municípios, talvez, então, entendem, mas vamos ter que brigar junto, com certeza. Acho que brigar junto no bom sentido, eu digo. Batalhar junto com o governo do estado, o governo federal, para amenizar ao máximo isso, né? Para que não se perda vidas, principalmente, né? E muitos bens materiais foram também, né? Tem propriedades que hoje nem se recupera mais, né? Enfim, essa é a nossa principal batalha hoje, com certeza. Quando o senhor fala em brigar junto, em batalhar junto por melhorias, eu queria referir, porque ontem estive presente ali na Unimed, aqui de Lajeado, de uma reunião almoço promovida pela ACIL e pela SIC, Vale do Taquari, que contou ali com especialistas na área de hidrologia e de serviços nessa área, e que foi debatido não só pelos palestrantes, mas também pelas lideranças locais, a necessidade de se batalhar de fato, de buscar recursos e de buscar soluções para a bacia do Taquari-Antas, né? Desde lá de cima, que é muito importante. Porque a gente tem ouvido falar em dragagem, tem ouvido falar em construção de barragens e outras medidas, em diques, mas na prática nada é feito. E até tem um encontro no dia 28 de junho, agora, lá em Caxias, onde tem a presidência do Comitê Bacia Taquari-Antas, e lá foi falado que seria o momento de se buscar uma solução, porque o projeto, o Comitê da Bacia Taquari-Antas tem três partes de um projeto do plano da bacia que já foi feito, né? O diagnóstico, o prognóstico e falta o plano de ação, que é colocar em prática. São 28 ações previstas, mas para saber se vai ser feito dragagem ou construção de barragem, precisa ser feito um estudo anterior, para não se gastar dinheiro naquilo que não se sabe o resultado, porque até os especialistas falaram que não se tem certeza do resultado de uma ou outra ação. Nesse sentido, a AMAT está sabendo dessa mobilização, vai se fazer presente, de que forma que podemos trabalhar para que as coisas aconteçam, né? Porque a gente tem muitas opiniões diversas, mas falta algo concreto. E me parece que a hora é de concentrar os esforços e pelo menos termos um estudo para saber se vai se fazer A ou B, ou até C, né? Uma outra possibilidade que seja aventada. Com certeza. Até o Luiz Carlos Reis chegou a falar que já existia um estudo lá atrás, não sei se, né, e ele vai tomar frente também. Então, tem bastante coisa sendo falada, é verdade, mas nada é concreto. Até o próprio governador falou na outra enchente de setembro que ele mesmo faria esse estudo, né, contrataria esse estudo, o que se fazer, né, se é a dragagem, se é barragens secas, que dizem, né, que isso também foi indicado para serem feitas no nosso município. É um exemplo, né? E quando for feito os novos loteamentos em Ilópolis, que tenha que se fazer uma contenção de água lá no loteamento, para aquelas barragens secas que dizem, né? Para segurar a água nas fortes chuvas, segurar a água lá, para ela ir descendo aos poucos. Eu acredito, eu não tenho nada de estudo nessa parte, mas eu acredito que os rios, muitos rios podem ser feito isso. Barragens secas, quando vem essa enxurrada, a água fica lá, ela segura lá e vai descendo aos poucos. Acredito que funciona, mas só um estudo vai dizer isso, com certeza. Mas a AMAT é parceira, sim. Acredito que cada município tem a sua parcela de culpa também. Ilópolis também tem, enfim, porque toda a construção que é feita, todo alçamento que é feito novo, é mais água que vai descendo, então tudo isso vai afetando a parte baixa também, né? E como as chuvas são fora do padrão hoje, então só piorou, né? E com os rios assoreados agora, eu acredito que a água vai descer muito mais rápida e com menos chuva vai alagar mais fácil, então há de se fazer esse estudo o quanto antes. A MAT é parceira, sim, para batalhar junto. A gente vai participar dessa reunião, com certeza, para forçar, né, os governos, tanto estadual como federal, a tomar medidas, principalmente recursos, né, para contratar esse estudo e depois agir, né, não só contratar o estudo e ficar o estudo ali, né, fazer ele, colocar ele em prática, né.
Tá certo, muito obrigada ao novo presidente da Associação de Municípios do Alto Taquariamate e também prefeito de Ilópolis, Edemar Rovadowski. Obrigada por atender a Rádio Independente e um ótimo trabalho em Ilópolis.